Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Beolar. Eu sou Carol Garcia, diretora da Beolar Casa Contemporânea. E depois de falar tanto de obra, processo, produto, hoje a gente vai olhar para a arquitetura e a partir de um outro lugar, do repertório. E para isso eu trouxe hoje como convidada a Joana Anastasia, do escritório Anastasia Arquitetos. E é uma arquiteta pós-graduada em design e arquitetura de interiores. Já fez pós-graduação em Milão e junto aí com o marido Tomás Anastasia, que também já teve uma trajetória nos Estados Unidos, em Cleveland, já passou pelo escritório do Oscar Niemeyer. Então, essa dupla aí se uniu e hoje, esse ano, completa 25 anos, 25 né, Joana? Anos de escritório. É um ano comemorativo. A gente está até bolando alguma coisa aí, mas ainda estamos no processo, né? É muito tempo. Muito tempo. E é uma honra receber você aqui. É uma honra estar aqui, né? Seja muito bem-vinda. E para começar, eu queria resgatar aí nossa semana passada, que a gente esteve junta lá em Milão, né? Sim. No Salão de Mobile. E lá, assim, é uma grande vitrine mundial de design, né? Todo ano aí é a feira mais importante aí do setor. E, assim, você vai todo ano, né, Joana? Todo ano. Eu acho que é uma experiência incrível. Eu acho que sempre... Não é que existem novidades, mas sempre muda a forma de pensar. Pois é. O que te conecta? Eu acho que você tem experiências ali que não é simplesmente uma... Não é a forma exata de produto, né? Vamos falar assim. Não é todo ano que tem um lançamento de produto, porque isso é muito difícil. Então, assim, quando a pessoa, às vezes, vai buscando uma novidade em produto, em sofá, em móvel, isso não existe. Volta é muito frustrado, difícil. né? Mas é uma imersão na criatividade, na forma que eles colocam as exposições e onde as exposições são instaladas, que é em castelos, em as formas. Então, assim, eu acho que abre a cabeça para um outro pensamento que eu acho que é mais importante até do que a referência do mobiliário em si, sabe? Eu acho que isso é muito importante, você ir com essa cabeça. Não é você ir para a feira, lá na feira mesmo, ficar aí no stand olhando o que tem em produto. Eu acho que, para o arquiteto, isso é... Para mim, né? Como arquiteto, eu acho que isso passa a ser secundário. Eu acho que a inspiração mesmo de tudo ali leva para você mudar a forma de pensar. Que eu acho que isso que é importante. Muito mais sobre a vivência, né? Sim. E a experiência que traz o olhar. Sim, eu acho que isso que vale mesmo, sabe? Você ir com essa cabeça, assim. Da imersão no Fora Salone, que é, para mim, o mais interessante sempre. Né? E a moda conectada com tudo. E ali, assim, é uma experiência que o italiano vive isso, né? Então, assim, a moda não é simplesmente a roupa. A moda é uma vivência ali, assim, é muito forte. E isso vai para o design também. Então, acho que essa conexão ali é importantíssima e eles vibram isso, assim. Eles fazem isso ser como eles vivem mesmo, sabe? É muito pulsante e é muita energia, né? Muita energia criativa. É muito bom. E quando você traz uma referência de fora, né? Vamos lá para fazer essa conexão. Você está bebendo da fonte ali de inspiração, de referência. E aí, chega aqui no escritório, vai materializar no projeto. E já aconteceu, assim, de algo que parecia funcionar, aí na prática, alguma inspiração, alguma referência, a hora que você pega e não funciona na prática? Você já teve... Não, isso acho que não, porque igual a referência é mais como um suspiro, assim, de uma direção. Mas a tendência, talvez, das coisas serem mais orgânicas, que isso já está há um tempo, né? Sai um pouco das formas muito retas. Então, isso já vai surgindo e já tem um tempo que está surgindo. Então, você vai colocando isso sutilmente e vai levando isso de uma forma que eu acho que não é tão pegar e copiar. Eu acho que é isso que a gente está falando. É uma forma suave. Agora, a parte de materiais, aí sim, aí são coisas diferentes, né? Produtos que são usados, aí a gente tem que usá-los da forma que eles são materializados, né? Sim. Que é diferente de uma inspiração. E quando a referência, né? Você é tocada pela referência, aí a materialização, o processo de materialização do projeto, ele envolve muito o prazo, o custo
e a execução. Sim. Então, como que vocês conduzem isso no escritório? Né? Me conta um pouquinho como que é dividido hoje o seu escritório. Você e Tomás, Pois é, na verdade... como que funciona? A gente, depois de alguns anos, resolvemos fazer... separar o escritório em seções, assim, a parte de projetos de executivo, né, que a gente faz casa, faz clínicas. Então, a gente tem um processo do projeto executivo, tem uma parte de detalhamento, tem uma parte de imagem. Então, isso acabou sendo setorizado e eu cuido mais da parte de detalhamento e interiores, né? E o Tomás fica mais com a parte de criação dos projetos, de grandes projetos, a criação, porque acaba que nós somos mão de obra também, ativas, né? A gente, além de gerenciar o escritório, a gente desenha. Então, que isso é muito legal. Então, quando você vê os 3Ds das casas, o Tomás que faz. Então, assim, ele senta e ele faz, que isso é muito legal, né? Não, é fantástico. E a gente estava junta na semana passada, um cliente precisando, né, de um projeto que vocês tinham que ter intervenção. E a Joana me vira, Tomás, você trouxe mouse? Eu, não, mas como assim mouse, Joana? Vocês que desenham? Sim, a gente que pega e põe a mão na massa. Eu fiquei admirada, porque hoje é muito comum a gente ver a delegação mesmo, Sim. né, dentro dos escritórios. Tem até uma arquiteta conhecida, amiga nossa, que fala assim, o seu não é um escritório, o seu é um ateliê. Pode ser que seja um ateliê, que eu acho que isso leva a marca mais forte, porque se é um ateliê, quer dizer que quem você contrata, que somos nós, né? Apesar que a equipe é importantíssima, ela é fundamental, porque sem ela a gente não faz nada também, porque eles são fantásticos, mas é a gente que está ali comandando, né? Que é a cabeça. E realmente vocês estão na execução. Estamos na execução, né? Isso é muito importante. Não tirando a importância da minha equipe, que é maravilhosa. A equipe é fundamental. Né? A gente é não faz nada maravilhosa. sozinho, né? E eles estão sempre auxiliando em tudo. Assim, eu não posso... Se ficar só eu e Tomás, a gente também não faria nada. Entendeu? Mas quem te contrata tem a segurança de que vocês dois Estamos gerenciando, né? Vamos falar assim. Nós estamos à frente de todo o projeto, que eu acho que isso é muito importante. E nessa parte da divisão aí de vocês, né? O Tomás, ele fica, então, mais com a parte de criação de arquitetura. Os projetos de montar, assim... Apesar que a gente sempre está discutindo juntos, mas como ele que faz as 3Ds das casas, ele que está ali mais à frente. Então, a gente divide o processo um pouco. O cliente chega, começa conversando com ele, e chega numa etapa que eu tomo... Aí eu já pego e fico mais comigo, entendeu? Apesar que os dois estão sempre juntos, mas um vai atender mais numa etapa, o outro atende mais na outra. Entendeu? E vocês têm uma linha muito forte, tanto no residencial quanto no comercial, né? Sim, sim. Tem uma divisão aí 50-50? Tem alguma... Depende, né? Depende do momento, né? Ultimamente vocês têm feito muita clínica de estética, né? Que bom, né? Não, projetos maravilhosos. Eu acho legal. Assim, muda um pouco, né, o foco. Eu gosto. Vai diversificando, né? Porque não fica só no... Até para as pessoas entenderem que o leque de um escritório de arquitetura é de acordo com a necessidade do cliente, né? Porque, às vezes, a pessoa acha, ela só faz casa. Ou, ele só faz interior. Não, acho que, né? E assim, num projeto comercial, né? O que é mais... O que geralmente os clientes buscam, assim, mais diferente do residencial, que você tem que... Em termos de uso de materiais, de situação, assim, de... É diferente a usabilidade depende um pouco, por exemplo, que hoje a clínica de estética, ela investe mais na estética mesmo, até do próprio projeto. Então, a parte, quando você vai falar de financeiro, ela já fica um pouco mais vulnerável para poder trabalhar de uma forma que englobe uma beleza, uma coisa... Talvez o custo ali, tem que existir um custo mais baixo, mas você fica um pouco mais livre para fazer uma coisa que emocione mais o cliente que está ali, porque ele vai ali cuidar da estética. Então, a estética, como em geral, ela você entendeu? Não sei se eu consegui explicar isso direito. Conseguiu, porque aí
é coerente, É né? coerente. Com a É. área de atuação dele. Sim, a pessoa quer que ela tenha a mesma emoção que ela vai sair com um procedimento, alguma coisa, que a hora que ela chega, ela tenha isso ali. Então, agora, o comercial, dependendo, que vamos falar de tipo uma loja, tem isso, mas aí a pessoa talvez esteja preocupada porque o produto é diferente, então talvez entre um pouco mais a economia do que vai ser trabalhado, entendeu? Então, acho que isso aí vai muito de acordo com o que a gente está fazendo. E hoje, com tantas opções, porque tem muita opção, né, de Tem, material. mas não tem, você acredita? É, Tem, mas não tem. explica. Fala mais, gostei. Não, tem. Quando você olha e fala assim, mas quando você vai pegar um piso, o que você tem de piso? A gente tem porcelanato, tem o MTEC, que é o queridinho do momento, e temos pedras. E cerâmica, mas cerâmica não pode usar no piso. Então, você tem, tipo, 4 opções. Aí, quando você pega as 4 opções, você vai colocando o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim, e no final você vai ficar com 4 opções, 3 opções. Então, você tem, mas não tem. Isso vai em tudo, entendeu? Para parede, para bancada. Então, quando a pessoa fala, mas todo mundo está usando sempre a mesma coisa, é porque não tem muita opção do que resiste, do que a gente consegue usar, do que vai ser Que é esteticamente bonito. coerente com o que vai ser feito. Então, você que tem uma loja, que tem milhões de produtos ali, né? Mas quando a gente vai lá fazer a escolha, tem muita coisa, que você sabe o seu mix, o que é, mas quando você vai setorizando e vendo o que é o uso disso para isso, você acaba reduzindo e vai afunilando. E aí você não tem tanta opção, entendeu? Entendi. Faz sentido. Faz. Então, assim, obviamente, tem um lançamento de uma cerâmica diferente hoje, que está com essas brilhantes, que é um lançamento, que tem retangular, mas isso também é específico, porque as pessoas têm que gostar de uma coisa mais colorida, diferente. Nós temos clientes para isso? Temos. Mas você já entra para um funil diferente, entendeu? Já é mais específico. E vocês têm uma linha muito... Como que... Uma linha, assim... Os projetos de vocês, eles são atemporais, né? Vocês têm essa linha. E eu acho que uma coisa importantíssima, que, obviamente, a gente tem uma linha, né? Assim, todo mundo tem um estilo, uma linha, mas a gente gosta de trabalhar muito em função de um caminho que o cliente vai trilhando com a gente. Assim, então, todos os projetos são diferentes. Não existe, sabe, tem umas coisas que falam assim, igual um apartamento, acaba que o seu apartamento, as plantas vão passando a ser muito parecidas. É tipo uma coisa que já está pronta ali, né? Às vezes, o próprio prédio deu certo na venda, eles vão copiando e as coisas ficam muito parecidas, né? Então, é difícil de ser. Agora, numa casa, não. Você tem o terreno, você tem diversas coisas que vão fazer com que isso realmente já fique diferente. E o estilo do próprio cliente, que eu acho que tem que buscar isso. Aquela casa do Mangabeiras que a gente está fazendo, que é uma casa que a gente até começou a gente usou várias coisas super diferentes. Lá, inclusive, lá da Beolá. Que foi Ficou lindo. o cobogó de cerâmica, que é super diferente. Tem as cerâmicas coloridas, o piso colorido. Então, é uma coisa que sai um pouco do padrão e que eu acho que é interessante, porque pode sair do padrão também, né? Sim. E como que você faz essa jornada com o cliente na hora das escolhas dos materiais, por causa diante de tantas escolhas, tantas opções, mas que poucas que vão funcionar para o conceito do projeto? Como que você direciona isso e conduz ele nessa jornada? Porque, assim, a obra é uma jornada pesada, né? É uma jornada de construção, é um processo pesado. E que vocês têm uma leveza nessa condução, nesse fluxo, que eu acho importante compartilhar, para entender, assim, que para a jornada ser leve, ser mais leve, ser mais prazerosa, porque, afinal de contas, é um sonho e, assim... É um sonho que envolve muito dinheiro, né? Envolve muito dinheiro, eu acho que por isso que tem tanto desgastante, peso. É desgastante pela energia mesmo. Pela energia de custo. De custo, é. Não, nem eu acho que é pelo estresse. Eu acho que não, né? Porque a obra vai ter uma consultora que vai cuidar de você, mas o desembolso é muito alto. Então é alto e muitas pessoas são iludidas. Então, às vezes, o próprio engenheiro que é contratado não fala a verdade do valor que vai ser gasto. Mas tem muita gente que não quer saber, né?
É. Que quando você fala que a gente está doido, que não é isso. E aí vai pela onda de que um outro falou que é outra coisa e quer acreditar. Né? Ela quer acreditar que não é. Aí leva ao estresse. Vamos pegar essa jornada do início, porque o início, primeiro, tudo começa do briefing, né? Do briefing de quanto eu tenho para gastar. Quanto que eu quero investir nesse projeto. Não é Mas, nem na que eu, verdade, todo mundo quer investir o mínimo, né? o mínimo e ter o máximo. E ter o máximo. E aí, como que vocês conduzem isso para começar essa jornada de um ponto Mas- de alinhamento de Mas expectativa? eu acho que a primeira coisa é as pessoas serem coerentes com o que elas estão querendo e o que elas estão dizendo. Né? A coerência é fundamental. Porque se não tiver essa coerência, não tem jeito da gente conduzir isso de uma forma leve. Então, se você fala, eu quero gastar o mínimo possível e tentar ficar o mais bonito possível. Então, o que a gente faz? Lá no escritório, a gente tem várias amostras de quase todos os materiais. A gente coloca tudo na mesa e vamos lá. Ó, esse aqui custa X, esse custa Y. Então, a gente vai realmente partindo de um princípio de custos. E o que é o maior custo? É o piso, né? Então, esse mármore custa 200, esse porcelanato custa 100, isso aqui. Tudo isso que a gente está colocando aqui, ele pode ser usado, né? Então, a gente já vai com uma opção de coisa que pode ser usada, mas aí a pessoa quer esse que custa 1.500. Aí você já está sem coerência, porque se você quer gastar o mínimo possível, você está escolhendo um piso mais caro, aí já desanda um pouco, né? Você já não vai chegar no seu objetivo. E aí você constrói esse raciocínio no briefing com o cliente. Sim, no briefing E antes. aí esse alinhamento começa a Começa daí. tomar forma, né? Sim, Essa porque coerência aí começa a ser aí encontrada. A pessoa fala, não, então eu não posso escolher esse, né? Eu falo, se você quiser gastar isso, você não pode escolher esse. Vamos voltar para esse aqui. Ah, mas esse eu não gosto. Eu falei, então a gente vai ter que Gastar mais. gastar mais. Porque é um sonho. Então, né? Então, é essa coerência que é importante. É. Porque também não adianta a casa ficar pronta se você não gostar. Mas as escolhas, elas têm que ser de acordo com o que você pretende investir. Nem o que você tem para investir, é o que você pretende. Né? Então, Porque às vezes você tem, mas não pretende. É. Nem sempre é porque não tem, é porque você não quer. porque né? não quer. Mas a gente tem que saber isso. Então, essa escolha tem que ter direcionamento. E o mercado nosso mineiro, ele já por si só já tende. A pessoa fala que quer gastar, fala que tem o dobro, metade do que tem, de fato, né? Mas aí Esconde o jogo. Mas Com aí, vocês acontece muito isso? De esconder, o cliente esconder o jogo ali olha, do que... mas para mim isso eu nem me preocupo assim, se ela está escondendo ou não está. Assim, o que vai ser gasto já vai ser. Então, O projeto vai custar o que ele tem que custar, né? entendeu? Então, se ela já vê que tem um orçamento e vai ser X, ela nem precisa prosseguir, porque vai chegar ali, entendeu? Não tem jeito de ser menos. Tem um orçamento, né? E eu acho que as pessoas não podem começar nenhuma obra sem um orçamento. Mesmo um orçamento de um orçamentista, nem é da consultora. Até para você ter a realidade de quanto está custando. E na hora de você fazer as escolhas dos materiais, vamos na loja e pega. Ó, na tabela aqui está R$200. Então, eu queria baixar isso, só escolher um material de 100. Né? E vocês fazem isso? Vocês encaminham o cliente para um orçamentista? A gente sempre fala que é o ideal. O ideal, né? É o ideal para a pessoa se sentir tranquila. Tem muitas construtoras que são muito boas, que elas fazem um orçamento. Então, isso vai depender muito do cliente, sim, o caminho que ele quer levar. Mas eu acho que você tendo um orçamento, até antes de contratar uma construtora, te deixa mais à vontade para você escolher a construtora que você queira, porque você já tem um orçamento independente dela. Ela vai te cobrar um custo de administração. Então, você fica mais tranquilo, entendeu? Você tem um fluxo ali de custo. Então, é muito fácil de você conseguir acompanhar. Leve, entendeu? Sim. Eu estou gostando muito dessa palavra, leve. Como que a gente pode transformar a vida, a jornada do cliente nosso Mas isso é em você... leve e prazerosa. Se você coloca isso... porque o que não deixa ser leve, eu acho, é uma desorganização de um projeto. Se um projeto é organizado e é bem conversado, ela vai ser leve. O que não é leve é só o que vai vir de paulada de custo. Sim. Mas o resto é leve, entendeu? Sim. Acho que isso é tranquilo. E essas decisões e essas escolhas têm um time. Tem time. Isso tem que ser... Sim, você sabe que quando a gente começou a projetar, a gente falava, vamos fazer o detalhamento no decorrer,
porque você consegue amadurecer o que você quer, hoje a gente já está pensando ao contrário. Tudo que você puder já fazer antecipado, já resolve, porque você tem negociação, você vai escolher. Então, assim, se a gente consegue finalizar os projetos todos num processo adiantado, é melhor. Porque aí você já resolveu sua vida. E a compra antecipada? Também é do maravilhoso. cliente? Tudo é maravilhoso. Porque você tem que ter o detalhamento, né? Sim, Você tem que antecipar de uma forma com os detalhamentos prontos. sim. Porque aí você já vai comprando. Se o produto, às vezes, não tem estoque, chega. Tudo chega, né? Então, assim, quanto antes você fizer tudo, menos problemas você vai ter. Mais leve vai ser. E você sente isso, que quando o cliente ele vai seguindo esse fluxo que o escritório vai direcionando? Eu acho que é o escritório e a engenharia. Porque a engenharia também... Porque tem muita gente que tem um fluxo financeiro para trabalhar. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, elas não conseguem desembolsar tudo num período que é para adiantar. Então, se a obra jogar assim, ó, eu preciso disso para esse mês, isso para esse, isso para esse fluxo vai sendo desembolsado na compra, que aí a pessoa vai organizar a sua compra de uma forma que vá também fazer. Porque obra, quanto mais longa, mais cara. Mais caro. Então, Tem um custo indireto que você paga ali, né? você paga A ali. pessoa está parada ali. Sim. Se atrasa um produto, você está Porque pagando mão de obra parada. mão de obra parada. Então, isso é um custo indireto que é caríssimo. Então, mas você E que adianta... muitas vezes os clientes não veem, né? É isso, assim, a gente falou muito sobre isso nos episódios passados, porque o cliente vê o custo da loja. Isso que custa R$100 o metro quadrado. Mas ele não vê o custo da decisão, da demora da decisão dele, porque isso não tem como medir, né? Se eu não decidir agora, eu vou ter que esperar chegar, minha mão de obra vai ficar parada lá na obra, minha obra vai ficar mais longe. Mas isso aí é uma economia que, se a pessoa está pensando assim, não vai ser leve, tá? Não vai ser leve. Porque ela tem que saber que, de qualquer forma, ela vai ter que desembolsar. Na sua experiência, vamos lá, 25 anos de experiência não é pouca coisa não, né? Na 25 anos de escritório, de experiência são 30. Nossa Senhora! É bastante. Escritório é Anastasia, né? É. Mas eu tenho 30 anos de Pois formada. é. É muita experiência, é muita bagagem. É chão. E quais são os principais pontos que você fala, né, dentro dessa jornada de construção que vão levar o cliente à satisfação no final, né? Porque é o que a gente busca, né? Acredito que seja o que vocês buscam aí, a satisfação do cliente, sim, né? é o mais importante, porque se ele estiver feliz, a gente está felicíssimo. É. Né? Assim, porque não adianta a casa não é nossa. É nossa também, né? Mas quem vai morar é o cliente. Quais são os pontos, assim, cruciais que você fala? Não, isso aqui, olha, o cliente que segue essa orientação... Não, eu acho que o primeiro é a pessoa, o cliente saber o que ele quer, né? Então, se ele não sabe o que ele quer, então ele comece a fazer um projeto antes de começar a obra para ele amadurecer o que ele quer. Porque uma pessoa que não sabe o que quer e está inseguro, segura. Porque nem é o desembolsar do dinheiro, é a insegurança do que ela acha que ela quer, né? Ela acha que quer, mas não tem certeza. Então, se você tem um projeto, você tem um 3D, então, quanto mais você ficar no 3D, na imagem, pensando e refletindo, vai te dar mais segurança, entendeu? Então, para quem tem dúvida, comece um projeto com antecedência. Se você quer construir daqui a 2 anos, começar a construção, comece o projeto antes. Porque aí você faz todos os projetos, você faz projetos complementares. Mas, para você começar os complementares, tem que ter certeza do seu projeto. Sim. Então, as medidas, tamanho. Então, isso tudo, a gente conversa isso muito com o cliente, para referência de tamanho, né? A pessoa chega e fala, eu queria uma casa de 1.000 metros. Mas a pessoa, às vezes, não sabe nem o que é 1.000 metros. Então, qual que é o tamanho de um quarto bom? Mas o meu bom é diferente do seu bom. Sim. Então, a gente sempre fala, compra uma trena, mede o seu quarto hoje, mede sua cozinha, e traz isso para a gente. A que eu tenho hoje, se fosse um pouquinho maior, eu ia ficar feliz. Então, a gente vai construindo essa metragem junto com o cliente, até para isso atender. Porque, às vezes, a pessoa faz uma casa de 1.000 e fala, fiquei louca. Por que eu fiz uma casa desse tamanho? Mas, às vezes, ela fala, por que o arquiteto fez isso? Não, a pessoa vai conversando, vai chegando num consenso junto com a pessoa. Então, o tamanho, porque metro quadrado é o custo da casa, né? Sim. Mas como que vai saber se o metro quadrado vai te atender?
Qual que é essa pergunta? Né? Como que é? Você vai descobrir. É medindo. Então, se você pegar e começar a medir em todos os lugares que você vai, até antes de você construir, falar, este quarto é o perfeito para mim. Este closet é o perfeito para mim. Então, se você tem isso, acabou. A parte de metragem está resolvida. E aí nós vamos para a parte estética, que é o 3D, as imagens, que a gente vai arrematando isso antes de fechar esse projeto. Então, assim, eu acho que o segredo começa daí. Metragem e estética. Depois disso, aí vamos caminhando para a escolha dos materiais, as coisas vão acontecendo. Então, a gente, no escritório, a gente faz desde desse início até o fim. Então, a gente mexe com a decoração. A gente entrega a casa pronta, com quadro. Agora, eu achei fantástico essa metodologia. Mede sua casa e me fala o que você gostaria, maior ou menor, né? Mas como é que a pessoa... Porque isso materializa, porque o leigo, né? O cliente que é leigo e não é dessa... como é que você vai saber o que é bom? Eu quero um quarto enorme. Mas o que é ser enorme? É igual a pessoa fala assim, eu queria uma casa com pouca luz. Mas o que é pouca luz? É muito subjetivo. Né? E aí você trazer isso como referências tangíveis... porque aí... Então, vamos em algum lugar? Você olha aqui, isso aqui para você é pouco ou muita? Né? Porque eu não sei o que é ser muito. Né? O exagero de cada um ou... Não. E agora, isso daqui vai muito de encontro ao que foi falado por todas as construtoras. E você traz aí no âmbito do olhar do arquiteto o mesmo ponto. Não comece a obra sem projeto. Não comece. Pra quê? Isso daqui foi assim, unanimidade por todo mundo que eu já entrevistei. Não começa a obra sem projeto. As pessoas... A ansiedade do mundo de hoje... Mas vamos começar, porque aí vai resolvendo. Acho que é a falta de valor que um projeto tem, entendeu? Às vezes a pessoa não entende qual o tamanho e a importância de um projeto, entendeu? Porque, às vezes, assim, é cultura mesmo, né? E a parte mais barata do processo. É o mais barato. Né? Assim, investe num bom projeto. Acabou, né? É a parte que... É a alma, né? É a alma. É a alma. O resto vai acontecer como consequência. É isso. Entendeu? E a importância dessa segurança no escritório de arquitetura que você contratou, né? Sim, isso também é uma questão ali que trava muito o fluxo do processo, né? Você tem que confiar e saber que a pessoa que está ali vai te acompanhar 2 anos, 3 anos, né? Dentro de um processo. Então, primeiro, você tem que ter empatia, você tem que confiar, você tem que ter um entrosamento, porque se você achar que a pessoa é meio chata, não vai dar certo. Se você não confiar, se você não tiver essa liberdade de discutir e conversar, o negócio não vai sair do jeito que tem que sair. Pesquisa muito antes. Busque informação antes de decidir a contratação. Contratou, confia no processo, porque aí é toda uma cadeia de confiança. Não, além da confiança. Essa cadeia assim, de segurança mesmo, né? Da segurança. Troca. Na verdade, passa a ser uma troca. Não é a palavra do arquiteto, é a palavra final. É uma troca. Isso já aconteceu, isso não aconteceu. Vamos conversar ali, vamos ver. Então, eu acho que tem toda uma bagagem, né, de experiência que fala, isso já aconteceu, eu acho que isso não vai funcionar, vamos conversar com a engenharia. Então, não existe uma regra. E os vizinhos, hein, nesse ecossistema? Os amigos que estão construindo, os vizinhos. Aí todo mundo acha que o que ele fez é o melhor, né? É igual a escola de criança. A escola que seu filho estuda é a melhor de todas, né? Então, isso é igual para... o marceneiro do vizinho é o melhor, né? O engenheiro do vizinho é o melhor, mas aí... O vizinho gastou metade do preço. O vizinho... Ele fala que gastou metade do que realmente gastou. O vizinho comprou a pedra pelo 1/3 do preço, lá no Cafungó, né? Então, é tipo isso. Aí eu não sei por qual caminho vocês querem seguir, né? Se é do vizinho ou do arquiteto, ou do engenheiro, de onde for, né? Agora, uma coisa é certa. Quando a gente, né, assim, enquanto a sentada na cadeira do fornecedor, quando a gente vê o cliente em conexão com o arquiteto e a construtora, porque é uma tríade aí de construtora... Não, flui perfeito, gente. Arquitetura e fornecedor, quando está numa mesma energia... Tudo flui. Tudo flui. E dá tudo certo. Assim, graças a Deus, meus clientes são maravilhosos, assim. A gente tem um processo muito feliz, assim,
acaba que a gente, no final, até fica amigo dos clientes, porque você convive 3 anos, passa a ter uma intimidade enorme. Então, eu não tenho muito para falar desse processo de infelicidade, sabe? Assim, de não confiança, mas isso acontece muito. E aí, quando ele confia no fluxo e vai... Ó, tá na hora de comprar. Compra. Porque isso não é só a arquitetura que vai falar. Isso a engenharia vai falar. Você tem que resolver. É a construtora vindo junto com essa time. Porque o time existe. Ele existe. Não adianta falar que não existe. Então, vamos embora e vamos resolver. Entendeu? E aí, quando você vê que você explorou tudo que você tinha que explorar, suas dúvidas na fase do projeto, na hora que inicia a obra... Acabou. É só decisão. É só decisões, assim, que às vezes é coisa de cor, acabamento. Uma dúvida simples, que vai resolver ali em 1 minuto. E tem tudo 3D. Hoje você consegue validar na imagem, né? O processo é todo validado. Então, não tem aquele segredo. Se você gostou da imagem, eu falo isso para todos os clientes. Se eu estou te mostrando um projeto aqui, com a imagem, e você gostou, você vai amar. Se você não gostou, vamos voltar atrás, porque você não vai gostar. Você não acha que você vai gostar, não. Se você não gostou, você não vai gostar. Agora, essa parte da imagem... Hoje é um ponto crítico, porque a imagem, o papel aceita tudo, né? Mas a imagem com o real. Aí vem a bagagem do que realmente se consegue construir. Porque no papel você consegue construir. Consegue, mas na verdade a imagem que a gente faz no escritório já é com todos os acabamentos. A gente põe, na verdade, o que a gente está escolhendo é colocado no 3D. Por exemplo, o piso MTEC, o vaso da X-linha, o outro... Põe tudo ali. Aí você quer tudo o acabamento preto. Você gostou do acabamento preto? A gente é mais para você validar a estética, entendeu? Porque o produto, a partir do momento que a gente já está especificando, ele já está validado, entendeu? Então, a hora que surge o 3D, o material já é validado no sentido de ser próprio para o lugar. Já é uma coisa que pode ser usado ali, onde que a gente está especificando. Porque a gente acaba sendo responsável pela especificação, né? E quando você fala, né, por exemplo, do MTEC, que a gente tem especificado muito, que é o mármore tecnológico, que é o processo da matéria-prima natural passado por um processo de industrialização, né, de compactação e queima a altas temperaturas. Isso confere aí uma praticidade muito grande em termos de limpabilidade, durabilidade do produto. Como que está isso hoje, hein? Porque eu só te interrompendo com uma coisa importante, porque aqui em Belo Horizonte temos muito minério, né? Então, a gente tem um problema seríssimo nos condomínios do pó de minério. Então, quando você entra com esse problema, aí quando você pega assim, o que dá para colocar. Então, o que é natural, tudo vai dar problema, vai manchar. Você consegue limpar, depende da forma que é limpo, o processo, de quanto em quanto tempo você vai limpar. O natural, você consegue ter... você consegue voltar ele à forma natural dele, original, vamos chamar assim. Aí, quando surgiu o MTEC, é uma facilidade de manutenção. Sim. Que, para essas áreas nossas, então, a gente tem usado muito nos condomínios, porque facilita a limpeza, porque o porcelanato é um excelente produto, mas ele acaba absorvendo. Mesmo que diga que é 0,01% de absorção, se você não tem uma limpeza frequente, ele vai acabar, o pó vai ficando ali, né? E não sai. Não tem como você revitalizar a palavra que eu queria dizer. Sim. E os clientes têm buscado muito essa praticidade? Sim, sempre. Né? Porque hoje em dia até mão de obra para manutenção é muito difícil, né? Então, você vai limpar madeira natural, você vai fazer um deck. Então, hoje em dia estão surgindo decks que já ficam com a madeira acinzentada, que você não precisa de fazer uma lixa. Então, a busca da pouca manutenção, que eu acho que isso também é muito importante. Você tem uma casa maravilhosa, ficar com a manutenção constante, acaba que você nem tem gente para fazer isso, né? Nós estamos entrando no ciclo aí que a Europa e Estados Unidos já vem por muito tempo, né? De falta de escassez de mão de obra. E hoje, cada dia mais. Então, até para a limpeza, assim, não tem tantas pessoas para ter essa manutenção, né? No fim, um bom projeto ele não nasce da quantidade de referências, mas da conexão das referências e a materialização na prática, né? Com as decisões bem feitas, as escolhas.
e um projeto bem executado. Para finalizar, eu queria que você desse uma dica para os clientes aí, né? Para quem está aí pensando em construir. Se você pudesse dar uma dica, o que você falaria para ele? Mas uma dica, mas eu preciso saber uma dica como, assim, em que sentido, né? Assim, porque tem várias dicas dependendo do caminho, mas como? Qual? Qual área? Assim, eu não sei se eu... Um ponto, assim, o que eu queria trazer é, olha, em toda essa jornada de uma obra, desde a hora que você vai contratar um escritório de arquitetura, pensa nessa jornada de obra. Começa na contratação de um escritório, compra do lote, Não, eu acho a que... execução do projeto, as escolhas dos materiais, a construtora e tudo, né? Nessa cadeia e nessa jornada, qual parte do processo que você pegaria e falaria assim, olha, essa parte aqui? Eu acho que desde o início é você escolher bons profissionais. Sempre. Porque os bons profissionais vão te orientar da melhor forma possível. Então, desde do arquiteto e a engenharia, porque eu acho que é um casamento muito importante, sabe assim? E o respeito, primeiro, entre a arquitetura e a engenharia. Tem que ter um respeito e uma conversa amigável entre as partes. Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que o cliente contratou esses dois setores bem escolhidos, ele acaba que ele não pode ter nenhum problema. Sim. Ele acabou os problemas dele, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental. Essa escolha bem feita. Então, se tem uma parte que não dá para economizar... Nem chama economia, é boa escolha. Boa escolha, Né? Porque a boa escolha, às vezes, a economia pode estar junta ou não, mas é você ter a referência certa de quem você está escolhendo. Não vamos falar nem de economia ou não, né? Porque pode ser que um profissional que seja muito bom, ele não é o mais caro. Sim, faz todo sentido. Né? Então, isso aí eu não... É a escolha correta e essa escolha, ela vem de tanto assim de referências do que você espera, quanto de conexão e empatia também, né? De sintonia. Então, assim, porque a pessoa que você vai viver um casamento ali. Você não pode escolher por orçamento. Por exemplo, tem gente que liga para o escritório pedindo um orçamento. Não quer ir lá conversar, então já está errado. Se você não quer encontrar com a pessoa para sentir o que ela tem para te dizer, já está errado, porque você está escolhendo por preço. Aí já não está muito certo, entendeu? Mesmo que o preço seja o mais caro, tá? Não estamos falando que a pessoa está escolhendo o mais barato. Sim. Ela está olhando proposta. Só que a proposta tem que ser dita, ela não tem que ser lida, entendeu? Obviamente está ali, você vai guardar, você vai assinar, mas e o que a pessoa... A empatia, quais são os processos, como isso vai funcionar, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. Tanto que ela vai te receber, como ela vai te receber, quanto que ela vai abraçar esse projeto, né? Porque é vivenciar o projeto com o cliente. Sim. Não é simplesmente entregar um projeto. Sim. São duas coisas diferentes, entendeu? Sim. Então, pode perder um tempinho nessa fase inicial, né? Vale a pena. É onde tem que perder. Vale a pena. Porque depois... Investir um tempo aí. É o tempo. Investir um tempo na escolha. Que isso que é o mais importante. Saber escolher. E descobrir por que você escolheu. Porque não pode ser pelo valor. Sim. É só isso, assim, das duas partes, entendeu? Tanto da engenharia quanto da arquitetura. Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo.